Preste muita atenção nesta reportagem, porque existe uma narrativa sendo empurrada para milhões de brasileiros neste exato momento. A narrativa de que a investigação americana contra o Brasil seria apenas uma consequência da atuação dos irmãos Bolsonaro. O problema é que quando analisamos os documentos oficiais, a história que aparece é muito maior, muito mais complexa e muito mais preocupante do que isso. O governo Lula tenta vender uma narrativa conveniente, a de que a investigação americana da seção 301 seria resultado de uma suposta traição dos irmãos Bolsonaro, como se Flávio ou Eduardo tivessem pedido uma intervenção dos Estados Unidos contra o Brasil. O que eu quero dizer com isso é que esses filhos do Bolsonaro conseguem ser pior do que ele e são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. Mas isso é falso, raso e serve apenas para esconder o conteúdo real da investigação. O que está acontecendo não é apenas uma disputa entre Lula e Bolsonaro, também não é apenas uma discussão sobre tarifas comerciais. O que está em jogo envolve tecnologia, poder econômico, influência política, sistemas financeiros, grandes empresas globais e uma disputa geopolítica cada vez mais intensa entre Estados Unidos e China. E para compreender essa história, é preciso começar por um fato que praticamente desapareceu do debate público. A investigação da seção 301 não nasceu de um discurso eleitoral brasileiro. Ela foi aberta oficialmente em 15 de julho de 2025 pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos, para apurar práticas do Estado brasileiro consideradas prejudiciais ao comércio americano. Durante meses, houve coleta de informações, comentários públicos, audiências, manifestações de empresas, entidades, especialistas e do próprio governo. O relatório analisou 6 grandes áreas: o comércio digital e serviços de pagamento eletrônico, tarifas preferenciais, propriedade intelectual, combate à corrupção, acesso ao mercado de etanol e desmatamento ilegal. Ou seja, isso não é uma briga de família, é uma investigação formal de comércio internacional. Mas existe uma pergunta ainda mais importante: por que isso acontece agora? A resposta passa inevitavelmente pelo cenário internacional. Donald Trump voltou à Casa Branca. Marco Rubio assumiu o papel central na política externa americana. A competição estratégica com a China voltou a ocupar o centro das preocupações de Washington. E nesse novo contexto, o Brasil passou a ser observado sob uma ótica muito diferente. Durante anos, divergências comerciais entre Brasil e Estados Unidos existiram sem produzir uma reação dessa magnitude. O que mudou foi exatamente o ambiente geopolítico, porque hoje Washington não observa apenas as tarifas e exportações. Ele observa as cadeias estratégicas de produção, os sistemas financeiros, infraestrutura digital, inteligência artificial, energia, minerais críticos e influência política. E é justamente nesse ponto que o Brasil se tornou relevante. Enquanto o governo Lula aprofundava relações com Pequim, fortalecia os BRICS e ampliava acordos econômicos com a China, os Estados Unidos passaram a enxergar o Brasil não apenas como um parceiro comercial, mas como um território estratégico dentro da disputa global por influência. É nesse contexto que nasce a investigação da seção 301. Ao final da apuração, os Estados Unidos concluíram que determinadas políticas brasileiras criam obstáculos, restrições ou desvantagens para empresas americanas. Como resposta, Washington propôs uma tarifa adicional de 25% sobre parte relevante dos produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos. Embora diversos itens considerados estratégicos para a economia e para a segurança nacional americana tenham sido excluídos da lista. Entre eles estão os produtos ligados a cadeias críticas de suprimento, energia, aviação civil, minerais estratégicos e outros insumos relevantes para a indústria americana. A lógica é muito simples. Ao mesmo tempo em que os Estados Unidos buscam pressionar o Brasil em áreas consideradas problemáticas, Washington evita encarecer ou comprometer setores que considera essenciais para seus interesses econômicos, tecnológicos e de segurança nacional. E esse detalhe é importante. Se o objetivo fosse simplesmente punir o Brasil, bastaria taxar tudo, mas não foi isso que aconteceu, porque a questão não é emocional, a questão aqui é estratégica, e é justamente aqui que começam os pontos mais sensíveis da investigação.
No capítulo digital, os Estados Unidos citam ordens judiciais de remoção de conteúdo, bloqueio de contas, multas e decisões que atingiram plataformas americanas como o X e o Rumble. O relatório menciona preocupações com determinações atribuídas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que teria exigido a remoção de conteúdos e perfis em escala global. Segundo denúncias públicas feitas por Elon Musk, algumas dessas ordens vinham acompanhadas de cláusulas de confidencialidade que impediriam as plataformas de informar aos usuários que a remoção decorria de decisão judicial, levando-as a justificar as medidas apenas como supostas violações de diretrizes internas. Para os Estados Unidos, independentemente do debate jurídico brasileiro, esse conjunto de decisões arbitrárias deixou de ser visto apenas como uma controvérsia doméstica entre judiciário e redes sociais e passou a ser tratado como um risco regulatório para empresas americanas que operam no Brasil, sendo submetidas a ordens clandestinas. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. O próximo capítulo envolve o Pix, talvez o tema mais distorcido de todo esse debate. É importante destacar aqui que, segundo a própria fundamentação apresentada pelos Estados Unidos, não há qualquer indicação de que Washington pretenda acabar com o Pix. Isso é uma falácia. A preocupação relatada é outra. É o fato de o Banco Central atuar simultaneamente como regulador do mercado e operador da principal infraestrutura pública de pagamentos do país. Na visão americana, essa estrutura pode gerar um potencial conflito de interesses e criar condições que favorecem o Pix em relação a concorrentes privados. Um dos argumentos implícitos nesse debate é que enquanto bandeiras internacionais como Visa e Mastercard dependem de uma cadeia de intermediários, taxas de processamento, tarifas e outros custos operacionais para viabilizar suas transações impostas aí pelo próprio governo brasileiro, o Pix opera por meio de uma infraestrutura pública que elimina grande parte desses encargos. Esse é justamente o ponto central da discussão. Não se trata de extinguir o Pix, mas de questionar se o desenho atual do sistema cria vantagens competitivas que dificultam a atuação de empresas privadas. O foco é garantir que companhias do setor financeiro e de meios de pagamento, inclusive empresas americanas, possam competir em condições consideradas mais equilibradas. Já no capítulo da corrupção, a apuração cita a Lava Jato, a Odebrecht e decisões que anularam provas e acordos de leniência, mencionando o responsável por esses atos, o ministro Dias Toffoli. A preocupação americana é clara. Quando instrumentos de combate à corrupção são enfraquecidos ou anulados, os investidores perdem a segurança jurídica e empresas passam a enxergar mais riscos no Brasil. E quando o risco aumenta, os investimentos diminuem. Há ainda outros temas relevantes. Em propriedade intelectual, por exemplo, os Estados Unidos afirmam que o Brasil falha no combate à pirataria e à comercialização de produtos falsificados, além de apontarem demora excessiva na análise de patentes, especialmente no setor biofarmacêutico. Na visão americana, essas falhas prejudicam empresas que dependem da proteção de marcas, direitos autorais, inovação e propriedade intelectual. No caso do etanol, a crítica é mais específica. Os Estados Unidos sustentam que o Brasil abandonou o tratamento tarifário anteriormente considerado equilibrado e passou a impor mais tarifas elevadas ao etanol americano, sem oferecer reciprocidade equivalente aos produtores dos Estados Unidos. Em tarifas preferenciais, a investigação questiona acordos que concedem tratamento mais favorável a determinados parceiros comerciais, como México e Índia, argumentando que isso pode colocar produtos americanos em desvantagem competitiva no mercado brasileiro. Já no desmatamento ilegal, os Estados Unidos afirmam que o Brasil falha historicamente em aplicar de forma efetiva seu próprio arcabouço legal para combater práticas ilegais de desmatamento.
Segundo os Estados Unidos, isso acaba prejudicando a competitividade de produtores americanos dos setores agrícola e florestal. Concorde-se ou não com essas críticas, o fato é que elas fazem parte da fundamentação oficial apresentada por essa investigação americana e ajudam a explicar por que a investigação abrangeu temas tão diversos. Portanto, reduzir tudo isso a Bolsonaro pediu intervenção é uma tentativa de infantilizar o debate. A seção 301 é o mesmo instrumento usado pelos Estados Unidos contra a China na guerra comercial.